gravação iniciada. Boa tarde, voltamos com a nossa sessão. Começamos nossa sessão nessa quinta-feira, período da tarde. Haverá duas citações orais, itens 108 e 110. O item 108, a relatoria da conselheira Júnia. Contribuinte é Mobitel, vai haver sustentação oral da doutora Maria Lúcia. Por favor, Patrícia, peça a presença da patrona. Ok, presidente, farei a convocação. Júlia, disponibiliza o processo para a gente. Já está na pasta desde terça-feira. Item 108 da pauta, doutora Maria Lúcia. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Enquanto a patrona não aparece aqui na sala, o próximo item também vai haver sustentação oral, é o 110, aí a relatoria do conselheiro Luciano. Então, Luciano, por favor, já deixa o processo aí preparado para a gente conseguir terminar isso tudo hoje. Já está na pasta, presidente, só falando aqui já. Ok. Doutora Maria Lúcia, boa tarde. Doutora Maria Lúcia, está me ouvindo? Perfeitamente, doutor. O senhor me ouve? Estou ouvindo, mas não estou lhe vendo. Acho que ativei a câmera, agora sim. Boa tarde, seja bem-vinda. Nós vamos julgar o processo que a senhora é a patrona, o contribuinte, o item 108 da pauta. O contribuinte é Mobitel S.A., relatoria da conselheira Júnior. Eu peço que feche os microfones, por favor. Tem microfone aberto. Conselheira Júnior, com a palavra, breve relato, depois vai haver sustentação oral da doutora Maria Lúcia pelo tempo regimental. Júnior. Ok. Esse processo aqui, o lançamento na verdade, são duas glosas, né? Uma foi do pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado e glosa de despesa. Essa situação aqui era aquelas situações daqueles cartões de premiação. Isso aqui, inclusive, era, na época, antigo isso, era famoso, era o Incentive House, e, portanto, a glosa foi feita exatamente por primeiro, não ter se detectado aí qual seria a natureza, uma vez que durante o período da fiscalização a empresa alegou que aquilo ali seria, na verdade, uma remuneração por serviços de publicidade. E, além disso, a fiscalização também, além da glosa por pagamento não identificado, glosou também a dedutibilidade da despesa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes quanto à defesa, porque vai ter sustentação oral e a doutora vai ter a oportunidade aí de expor os argumentos. Acho que resumidamente, é isso. Perfeito. Eu só queria pedir aos conselheiros que não só fechem os microfones, como façam o gerenciamento da qualidade do áudio e do vídeo para baixa definição, porque está dando muito ruído. Doutora Maria Lúcia, a senhora tem a palavra pelo tempo regimental. Primeiramente, boa tarde, senhores jogadores. Eu espero que todos e famílias sejam bem nesse momento aqui tão atípico, né, tão particular que a gente vem vivendo, mas de todo modo, acho que tudo vem funcionando muito bem aqui no CARF, nos tribunais. Eu vou prometer ser sucinta e breve. Queria falar primeiramente um pouquinho das atividades da empresa recorrente, né, da Contax, cuja denominação atual é Eric Corp, que a gente até postou nos autos. Ela é uma empresa de call center, de telemarketing, né, o segmento é extremamente agressivo,
e ingrato por algumas vezes, né? Eu, pessoalmente, recuso muitas chamadas de telemarketing. Aquilo que não está identificado no meu celular, eu recuso de imediato. E por justamente ser um segmento muito agressivo, a Contax, ela faz políticas motivacionais dos colaboradores, que são diversos, e atuam em diversos segmentos, banco, farmácia, viagens, etc. Então, ela contrata empresas, né, e para justamente trazer, motivar e trazer resultado para esses serviços de telemarketing. Nesse caso, o que me chama muito a atenção, como a relatora bem relatou, houve duas glosas, né? Não foi considerado o contrato como empresa prestadora de serviço chamada Incentive House e, portanto, não foi considerada a dedutibilidade do imposto de renda e a contribuição social, do lucro líquido, por não considerar uma prestadora de serviço e serem custos e, consequentemente, serem despesas dedutíveis. E, por outro lado, também entendeu-se que não foi a contratada, no caso a Incentive House, que pagou uma premiação por bônus, mas sim a própria recorrente, de modo que ela deveria ter recolhido imposto de renda retido na fonte sobre essas bonificações. Primeira questão que me chama a atenção, duas questões que chamam a atenção no julgamento de primeira instância, que a gente quer reverter, é a questão probatória e a verdade material. Eu tive um probleminha aqui no meu ECA, que eu não sei precisar na digitalização do processo, mas sim dos autos físicos. Houve previamente um procedimento de fiscalização realmente extenso, e na decisão de primeira instância, mais especificamente nas folhas 1064, eles entenderam simplesmente porque os documentos não foram apresentados na primeira instância, o lançamento não poderia ser desconstituído. Mas os documentos, especialmente o contrato de prestação de serviço com Incentive House e as notas fiscais, foram postados no momento da impugnação, ou seja, no momento correto. Ainda que em momento anterior, ou seja, no procedimento fiscalizatório, não tenham sido juntados, fato é que os documentos comprobatórios de prestação de serviço que foram descaracterizados foram juntados na impugnação. Então, realmente, eu achei, com todo respeito, que a decisão de primeira instância pecou muito em relação à verdade material, né, que rege, sabemos, o processo administrativo fiscal. Se eu estivesse juntando, eventualmente, só no recurso voluntário, no momento anterior à minha autuação final, até haveria razoabilidade nesse entendimento, mas eu juntei no momento da minha impugnação administrativa, eu juntei que foi apresentada tempestivamente, preenchendo todos os requisitos formais, de modo que esses documentos sejam considerados. E a questão, por consequência, probatória, que a gente gostaria que o julgamento fosse feito à luz realmente da verdade material, fosse verificado, por exemplo, o contrato de prestação de serviço feito com a Incentive House, mais atenção na cláusula 1.1, é de clareza solar, é muito claro ao falar que a Incentive House foi contratada para motivar, para trazer resultados a recorrente, a LIC. E ainda que não seja clareza tão solar de que a bonificação seria de responsabilidade da empresa Incentive House, o fato é que é uma questão implícita. Olha, eu vou te motivar e, por consequência, vou te bonificar acaso vocês tenham resultados. Realmente, nesse aspecto, o contrato não restou tão claro, mas o fato é que a finalidade era o meio e a finalidade. A finalidade do contrato era motivar para obter resultado, e com a obtenção de resultado haveria uma bonificação da empresa. Então, essas são mais as razões que sejam vistas com apreço, por obséquio, a questão probatória, que foi extremamente desconsiderada em primeira instância, sobretudo porque não foi apresentado na fiscalização, e caso entendam de forma subsidiária, em homenagem até ao livre convencimento, a fiscalização também não observou
E caso se entenda que a própria recorrente remunerou os funcionários pela bonificação, o fato é que a gente juntamos, na verdade, uma lista exemplificativa de que foram valores inferiores a R$ 1.058, sendo que o imposto de renda na legislação vigente à época era isento até R$ 1.058. Então, que ao menos seja provido recurso para que sejam excluídos os valores de imposto de renda retido em valor inferior ao teto de R$ 1.058 da isenção. Creio ser isso. Muito obrigada pela atenção. Uma ótima tarde e ótima sessão para os senhores. Obrigado, doutora. Conselheira Júnior, por favor, seu voto. O recurso preenche os pressupostos, devendo, portanto, ser conhecido preliminar da ilegitimidade passiva da recorrente. Preliminarmente, a recorrente reitera a alegação de legitimidade passiva para exigência do imposto de renda retido na fonte, sob o argumento de que não teria efetuado pagamento aos seus colaboradores a título de prêmio de incentivo, o que teria sido feito pelas empresas contratadas para promover os programas. Assim, não tendo sido a fonte pagadora, não seria legítimo figurar como sujeito passivo da obrigação tributária lançada. As empresas contratadas é que seriam responsáveis pela identificação dos beneficiários. Nessa hipótese, a responsabilidade da fonte pagadora teria se exaurido no final dos anos de 2002 e 2004. Ao afirmar que não teria efetuado nenhum pagamento aos seus colaboradores, empregados e colaboradores a título de premiação, o autuado somente pode estar dizendo, pelas informações e documentos contidos nos autos, que não o fez diretamente. Contudo, o fato de não ter efetuado pagamentos diretamente não desclassifica como fonte pagadora para fins de exigência de imposto de renda retido na fonte. Isso porque, conforme a documentação dos autos, os rendimentos distribuídos, os rendimentos, distribuídos a título de prêmio foram oferidos pelos empregados e colaboradores do autuado. Por outro lado, os termos dos contratos assinados com a empresa Incentive House evidenciam que essa funcionava no que tange aos pagamentos apenas como veículo de transmissão dos benefícios do autuado para os indivíduos premiados. Tal empresa foi contratada para implantação e desenvolvimento de campanha interna de produtividade, sendo apenas mandatária no que tange a disponibilização dos cartões eletrônicos aos premiados, com os créditos neles depositados, constituídos dos valores recebidos do autuado para serem distribuídos como prêmio em favor dos indivíduos indicados e dos montantes por esse fixados. E aí eu transcrevo os itens 2.1.3, que fala sobre a disponibilização dos recursos alocados pela cliente para o pagamento dos prêmios, então demonstrando que, na verdade, era a recorrente que fazia a determinação. No item 3.2.1, fala também que os valores a serem disponibilizados ou prêmios seriam, na verdade, teriam uma vinculação. E aí eu continuo. Como bem observa a decisão recorrida, não se pode reconhecer que a identificação dos beneficiários após a formalização do lançamento do ofício seria hábil para desconstituir a exigência. Isso porque, aspas, na data do lançamento de ofício, como a Movitel não havia identificado os beneficiários efetuados por intermédio dos cartões de premiação fornecidos pela Incentive House, é plenamente procedente a exigência ex officio dos tributos cabíveis IRRF relativo ao pagamento a beneficiários não identificados, indedutibilidade em relação ao lucro real e à base de cálculo da CSL, com fundamento no artigo acima transcrito. Se apenas por ocasião da impugnação do recurso são identificados os beneficiários dos pagamentos, não pode dispor essa prova do condão de afastar a exigência, porque na data da autuação configurada estava a hipótese de incidência da norma jurídica. A construção de tal interpretação visa a não tornar letra morta as disposições do artigo 61 da Lei 8981,
de 95, na medida em que bastaria às fontes pagadoras deixar de atender as intimações formuladas no curso do procedimento fiscal, aguardar o lançamento de IRRF por pagamento a beneficiário não identificado e identificar os beneficiários após a lavratura do auto de infração para tornar nula qualquer exigência de imposto por erro na identificação do sujeito passivo. E aí eu continuo. A proibição do venir e contrafactum próprio ou proibição de comportamentos contraditórios está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva. Tal vedação se caracteriza pela proibição de posições contraditórias e está explícita no artigo 276 do Código de Processo Civil de 2015, quando ele afirma, aspas, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. E também o decreto 7235, de 72, também dispõe, em seu artigo 60, que não há que se falar em nulidade quando o próprio sujeito passivo lhe houver dado causa. Confira-se. Artigo 60, as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, vírgula, salvo se este lhe houver dado causa. Dessa forma, a exigência de IRRF foi corretamente formalizada na medida em que o sujeito passivo não identificou os beneficiários dos rendimentos. O fato da Incentive House ter sido contratada para atuar como intermediária dos alegados prêmios não afasta a condição da autuada como fonte pagadora de tais rendimentos, dado que eles são promovidos sob sua ordem e no seu interesse. De fato, não se concebe a definição de um programa de premiação que fique exclusivamente a critério da contratada, sem qualquer interferência da contratante, única interessada no retorno decorrente das ditas premiações a seus funcionários. Em face do exposto, rejeita a preliminar de legitimidade passiva. Mérito. Da efetiva prestação de serviço pela Incentive House e dedução das despesas. Alega recorrente que os contratos juntados à impugnação comprovam a efetiva prestação de serviços de publicidade, propaganda e marketing pela empresa Incentive House. Alega também que, aspas, em nenhum momento os julgadores de primeira instância se atentaram ao fim último da contratação, cingindo-se apenas um dos meios disponibilizados pela Incentive House para cumprimento da prestação do serviço acima aludido, concluindo que, aspas, diante desses esclarecimentos, não resta a menor dúvida que as despesas incorridas pela recorrente são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSE. Improcedentes as alegações da recorrente. Como bem observou a decisão recorrida, pela análise dos contratos acima transcritos, resta claro que o real objetivo dessas contratações foi a utilização de cartões de premiação disponibilizados pela empresa Incentive House para o pagamento de prêmios por parte da recorrente, a qual deveria, inclusive, informar a Incentive House o CPF vinculado a cada cartão de premiação. Ademais, é impraticável investigar a efetividade, usualidade e normalidade da despesa se o beneficiário não pode ser identificado. Nesse contexto, é corolário lógico que a despesa também não seja aceita, atribuindo-se a condição de liberalidade. Além disso, o artigo 304 do Regulamento de Imposto de Renda de 99 afirma expressamente, aspas, não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que lhe deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento. Improcedente, portanto, a alegação quanto à dedutibilidade da despesa. 3. Da exclusão do imposto de renda retido na fonte em relação aos beneficiários que possuírem salário base acrescido dos prêmios inferiores ao limite de isenção. Por fim, a recorrente formula pedido subsidiário no sentido de que sejam excluídos os valores relativos aos beneficiários que possuem salário base acrescido dos valores do benefício em valores inferiores ao limite de isenção, que à época era R$ 1.058. R$ 1.058.
A norma que estabelece a presunção legal prevista no artigo 61 da Lei 8981 presta-se a assegurar a constituição do crédito tributário que seria devido caso o pagamento representasse rendimento tributável, mas cuja incidência real não se mostra possível em razão da conduta omissiva da fonte pagadora no dever de identificar o seu beneficiário e ou sua causa. A pessoa jurídica é, assim, eleita como substituto tributário e o imposto de renda é quantificado a partir da presunção de que o rendimento foi pago líquido do imposto que deveria ter sido retido, este determinado segundo o limite superior das incidências possíveis, considerando a existência de beneficiários e rendimentos de diferentes naturezas. Sendo assim, nesse ponto, entendo relevantes as alegações da recorrente, uma vez que, caso comprovado que o rendimento recebido, somado à remuneração do beneficiário, não ultrapassava o limite de isenção, fica prejudicada a razão essencial do IRRF sobre o pagamento sem causa. Isso porque, como dito, tal norma tem como pressuposto a ausência de oferecimento à tributação por parte do beneficiário. Uma vez comprovado que esse seria isento, não há que se falar em incidência de IRRF. Ao analisar a questão da incidência do IRRF em razão de cartões de premiação, esta turma, no julgamento do acórdão número 1402.003.871, estabeleceu as seguintes premissas, tá? Amplitude do ônus, vou nessa parte aqui da emenda. Probatório imposto pela presunção legal. A presunção legal contida no artigo 61 impõe à fonte pagadora o dever de, durante o contencioso, provar não só a causa e o beneficiário dos pagamentos, mas também que os valores pagos eram isentos ou foram regularmente submetidos à tributação pelos beneficiários. Admitir que a exigência tributária possa ser desconstituída apenas com a identificação dos beneficiários e ou causas omitidas durante o procedimento fiscal permitiria que a fonte pagadora postergasse essa informação para um momento no qual não fosse mais possível a constituição do crédito tributário em face do beneficiário do rendimento. Na medida em que a fonte pagadora apenas alegou que os pagamentos correspondem à premiação, sem demonstrar eventual isenção ou tributação dos rendimentos pelo beneficiário, o IRRF permanece por ela devido. Do voto vencedor da conselheira Edeli Pereira Bessa, destaca-se o seguinte trecho. Aí é aquela questão lá que ela fala que, na verdade, o que se deveria comprovar, não só os beneficiários, mas que também aquele rendimento estaria isento ou que eventualmente teria sido tributado pelo beneficiário. Da extensa relação de beneficiários juntada pela recorrente de sua impugnação, folhas 1109 a 1904, é possível identificar que, ao menos para parte dos beneficiários, a soma dos valores das premiações e a remuneração não superavam o valor de isenção, confira-se. E aí foi uma lista onde a recorrente identifica os beneficiários, identifica o salário e coloca aqui o que seria a premiação de cada um deles. E aí, realmente, em várias situações aqui, você soma e não chega ao limite de isenção. Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual propõe sua conversão em diligência para que a DRF de origem intime a empresa Incentive House para que esta confirme se os valores pagos a título de premiação aos funcionários da recorrente correspondem aos valores constantes na documentação juntada aos autos, as folhas 1109 e 1104. Intime a recorrente a juntar aos autos folha de salário, bem como todas as demais remunerações pagas a seus funcionários no período abrangido pela autuação. C. Analise, mesmo que por amostragem, quais os beneficiários cujo total das remunerações recebidas estavam abaixo da faixa de isenção à época da autuação, manifestando-se por meio de relatório conclusivo. Dê vista ao contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Proposta da relatora.
voto bastante substancioso, né? Já enfrentando bem as condições que estão nos autos, mas entendendo que ainda falta uma menor instrução para poder firmar convicção, converter em diligência. Alguém discorda? Presidente, Sim, Evandro. essa Incentive House já acabou, ela não responde mais às intimações, não vai vir nenhuma informação da Incentive House. Iagro? Eu acompanhei atentamente o voto da Júlia, li também aqui enquanto ela falava sobre o paradigma que foi citado aqui nessa segunda turma aí, que foi a Edeli, foi a relatora designada. E tem uma coisa que eu não entendi no voto da Edeli, e também agora... O Iago, tem uma coisa que eu não entendo, que é o seguinte... O objeto do lançamento, o fato que subsume a hipótese legal ali do artigo 61, é o pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. Né? No caso da Incentive House, assim, esse pagamento foi para, assim, ele não tinha uma causa aparente para a Incentive House, assim, ou pelo menos a causa não era aquela que foi revelada formalmente. Né? Então, eu entenderia que caberia essa hipótese, essa última hipótese aqui de vinculação ao beneficiário, se esse pagamento tivesse sido feito diretamente aos beneficiários. Né? Explico. Por exemplo, se eu tivesse feito pagamentos a um conjunto de pessoas diretamente, e aí eu teria que fazer essa verificação se as pessoas diretamente beneficiárias. Aqui eu tenho uma interposição que é a Incentive House. Eu compreendo o que a Edeli fala, e ela fala num caso semelhante a esse, mas me parece que não seria bem esse o caso, que não é o caso, por exemplo, clássico que nós temos de fonte pagadora. Quando a fonte pagadora faz o pagamento, eu verifico se o beneficiário do pagamento declarou esse rendimento ou não. Então, eu entenderia, sou levado a entender que essa parte final aqui, subsidiária, de verificar se houve o pagamento, se os beneficiários tributaram ou não tributaram, neste momento ele passa a ser irrelevante. Eu também. Ok. Marco queria falar também? Eu estava justamente isso, né? Eu estava olhando aqui até os fundamentos do voto da Edeli nessa questão, e o contribuinte, ele, de certa maneira, ele alega que aquilo ali são pagamentos de prêmios. Então, o voto da Edeli, ela comenta nesse sentido que aquilo ali não cabe ela de... Marco, mas aqui a distinção aqui, o voto da Edeli, fica muito claro o seguinte, ele falou, olha, é um pagamento de prêmio. Ela falou, e daí? Esse pagamento de prêmio, até segundo momento, é um pagamento plenamente tributável. Então, o fato de você identificar o beneficiário não muda nada, porque esse pagamento do prêmio era tributável e, portanto, permanece perfeita a incidência do artigo 61. Agora, o que me incomoda, nesse caso, especificamente, é porque, como a própria patrona alertou, é uma empresa de call center. Então, as remunerações, de fato, são baixas, né? Então, você não tem como tá falando, vamos dizer assim, que, ou pelo menos a priori, e aí, pegando essa tabela que ela colocou, de fato, existem, se aquilo ali efetivamente que está dito na lista que ela traz, é a premiação que foi feita, né? E se isso somado à remuneração está abaixo do limite de isenção, aí, de fato, eu entendo que a gente tem um problema com a hipótese de incidência do pagamento, porque a gênese desse pagamento sem causa, né, ou a beneficiário não identificada, é exatamente falar o seguinte, olha, eu não vou conseguir tributar a pessoa física, porque você não me informou quem é nem a causa, então eu vou julgar tudo para você, né? Com, inclusive, uma majoração, um gross up lá na base. Agora, se eu demonstro que o beneficiário, ou que ele tributou, ou que ele era isento, aí realmente é uma presunção, mas aí a presunção passa a poder ser desconstituída. Mas, enfim, é só porque nesse caso aqui é diferente. Naquele caso da Edeli, pelo menos pelo que eu me lembro,
as atividades eram plenamente tributáveis, né? Então, foi o que ela falou, olha, você não me mostrou que isso aqui, que você pagou a título de prêmio, é isento, você teria que ter provado isso, que era uma PLR, que era algo do tipo, entendeu? Iago, vamos fechar isso aqui, senão a gente não termina essa discussão. Iago. Não, que é o seguinte, o pagamento que foi feito não foi feito para o beneficiário do rendimento. O que por si só já elimina essa possibilidade da gente fazer essa... O Iago, eu realmente não estou te ouvindo. Eu vou tentar gritar, então. Isso. O pagamento que foi feito para a empresa não foi feito para o beneficiário que agora está sendo alegado. Foi feito para Incentive House. Foi feito para Incentive House. A Incentive House não tributou isso daí. É diferente a hipótese. Não é essa a hipótese que nós temos que verificar. E outra coisa, essa origem do 61, ele tem origem lá no direito americano, isso daí que era quando não se identificava o beneficiário do pagamento. Nós trouxemos para o direito brasileiro dessa forma. Então, a presunção é qual? Foi identificado o pagamento, qual é a razão desse pagamento e qual é a causa desse pagamento, né? A identificação do pagamento não foi feita. No momento do lançamento, quem recebeu não foi realmente o beneficiário daquele rendimento. Foi uma interposição, foi uma operação que foi construída. Para qual o benefício, a gente sabe que era para incentivar, de fato, né? Mas tinha outros benefícios tributários também. Então, assim, eu não consigo ver como a gente pode permitir que o pagamento feito por um terceiro, eu vou lá olhar agora para o beneficiário final lá da pessoa física, se ela tributou ou não, que relevância tem isso para a hipótese da presunção. Para mim, essa hipótese da presunção já ela se confirma pelos dois aspectos. Ou pelo pagamento a beneficiário sem causa, ou não identificado ou sem causa. E isso a gente verificou, não tinha causa. Eu confesso que eu fiquei, que ela de fato trouxe, né, o que ela identifica como beneficiário, assim como a DRJ, eu entendo que se ela não trouxe no momento da fiscalização, é como isso acontecia muito na presunção de depósito bancário, quando eu estava na segunda sessão. O sujeito não identificava na fiscalização a causa do depósito bancário, e depois, passados vários anos, quando ia julgar o recurso, ele juntava uma série de documentos, e aí o que a gente notava lá era o seguinte: se esses documentos que ele trouxe para demonstrar a causa, demonstrava que, por exemplo, a causa era um pagamento de dividendo e, portanto, um rendimento não tributado, a gente aceitava porque você não estava usando o processo, vamos dizer assim, de maneira a tirar os efeitos da presunção, tá? Então, essa era... Mas se, por exemplo, passados 5 anos, ele vai lá identificar a causa e aquilo ali era um rendimento de atividade rural e era tributado, a gente não desconstituía, pelo simples fato dele ter trazido a demonstração da causa posteriormente. Agora, aqui, realmente, essa relação trazida aqui pela recorrente não é, de forma alguma, uma prova suficiente, nem mesmo para esse raciocínio que nós estamos falando, isso eu reconheço. Né? Ela traz aqui simplesmente uma lista da folha de pagamento, que consta um valor, que eu não sei se é exatamente a esse valor do prêmio, né? Ela simplesmente alega que sim, e o salário, tá? Realmente precisaria de talvez precisaria não, certamente, até para identificar mesmo do montante que foi autuado, quais seriam esses beneficiários que estariam no valor inferior, mas isso, obviamente, se vocês entenderem que, primeiro, que deveria ser dada a possibilidade dela fazer essa instrução, porque para dar provimento eu entendo que não está suficiente. Não é, e o ônus seria dela, sem dúvida, né? Que ela é que tem o ônus de desconstituir essa presunção. Acho que a Paula está querendo falar. Deixa só um minutinho, o motivo da sua... Vamos começar do começo do seu voto. Qual o motivo da sua diligência? O que você quer mostrar com a sua... O que você quer pesquisar com a sua diligência em razão de tudo isso que já foi falado aqui? O que eu quero pesquisar é o seguinte: pagamento sem causa ou beneficiário não identificado. Sim, esse é o começo, e daí? Isso. Ele foi feito... Eu estou indo na rácio da norma.
ele foi feito para quê? Para você colocar a fonte pagadora como substituta tributária, né? Por quê? Porque você não tem condição de identificar quem é o beneficiário e, portanto, tributar esse beneficiário. A presunção da norma é que aquela pessoa que recebeu o dinheiro, aquela pessoa lá não vai tributar esse valor que ela está recebendo. Ok? Então, qual que é a presunção da norma? É que aquela pessoa que está recebendo é uma pessoa, um beneficiário que seria tributável. Tá? E aí, o raciocínio que a Ideli fez e que eu estou fazendo também é que seria possível desconstituir essa presunção de duas maneiras. Uma, mostrando que o beneficiário é isento. Duas, mostrando que o beneficiário tributou. Eu estou indo no sentido do próprio voto da Ideli. E aqui, para mim, passa a ser relevante o pedido subsidiário da recorrente, porque o que ela alega, embora eu entenda que não esteja comprovado, é que boa parte dos beneficiários, tá? Se você somar o valor da premiação que foi dada pela Incentive House com o salário deles, eles estariam abaixo do limite de isenção. Marco, queria falar. Vamos encerrar esse assunto, Marco, senão alguém vai ter que repensar isso, pedir vista, porque nós vamos ficar discutindo a tarde inteira esse assunto aqui. Thiago já falou exatamente o que gostaria de ter comentado, com mais precisão até. Eu não entendi, Marco, desculpa. Não, eu ia comentar que eu olhei aqui o auto de fração, tudo, né? E o lançamento é em cima da Incentive House. Isso, o lançamento é contra quem? Contra a Incentive House. O que mais precisão até do que eu ia falar. Eu acho que o lançamento é contra a recorrente, que não é Incentive House. A recorrente contratou a Incentive House para pagar prêmios para os seus, supostamente pagar contra prêmios. Quem está lá, o auto de infração? Eu julguei tem contra a recorrente. Contra a recorrente, não é a Incentive House, mas só dizendo, essa Incentive House parece que ela é conhecida, tem vários autos aqui, eu inclusive julguei um que muito conhecido. Caso que deve entrar em pauta no futuro por causa do montante. A questão é exatamente igual, e na análise do caso, o que a gente percebe, também eu agora estava analisando aqui os documentos desse caso em específico, é que a contribuinte, ela diz, olha, tá aqui, eu paguei para a Incentive House, mas a gente não sabe se o que a Incentive House fez com o pagamento. Então, a gente, de fato, não sabe se aqueles beneficiários, porque aí todo mundo traz uma folha de pagamento e fala assim, eu paguei um montante aqui, mas não há comprovação nenhuma de que, de fato, os pagamentos foram feitos para aqueles empregados. Não existe, eu não vi nesses autos aqui, a política de prêmio dizendo como é que ia ser feito o cálculo para cada um. Então, nem vi, aí também pode ser, uma demonstração do próprio contribuinte para a Incentive House dizendo, olha, esse aqui é o meu plano de marketing, você vai pagar nem um e-mail, nada, eu não vi isso aqui. Então, é muito difícil chegar nesse momento e aceitar como se, de fato, o beneficiário tivesse sido identificado simplesmente por uma planilha da recorrente. Eu entendo a posição da conselheira Júnia, que quer averiguar melhor esse ponto, para ver se, de fato, esses pagamentos foram feitos para aquelas pessoas informadas, mas eu acho que, nesse momento, aí, é uma opinião também, a recorrente já deveria ter feito isso, já que ela tinha que identificar e comprovar. Então, acho que ela teve a oportunidade. Então, por esse motivo, até já adiantando meu voto, eu vou votar por negar provimento. Fala, Pagano, vamos lá. Então, presidente, eu também, assim como a Paula, eu não consigo ver o nexo, a ligação entre a terceira empresa com os beneficiários indicados, entendeu? Eu acho que faltou a prova de ligação entre a empresa intermediária e os beneficiários. Porque se tivesse, aí eu concordaria plenamente com a Júnia, entendeu? Porque aí teria que ver se foi tributado, se é isento, etc. Mas, tendo em vista essa ausência de prova de ligação entre a empresa que deveria ter pago para os beneficiários e recebeu o numerário da recorrente, essa triangulação, como eu não vejo a prova de ligação, eu acho que fica difícil aqui, porque volta
ao ipsis literis da lei, sem beneficiário identificado e sem o motivo da causa. Perfeito. Bom, exatamente... Sim. Eu vou voltar à questão inicial, né? Isso é conhecido. Deixa eu só fazer uma colocação. Não, só Sim. depois eu passo a palavra. É exatamente isso que eu queria colocar, porque eu, assim, olhando rapidamente, eu já joguei um processo desse quando eu estava na DRJ, isso aqui começou lá atrás já. Bem. De Campinas. Me parece, exatamente como a conselheira Paula falou, e o Pagano também falou, e o Iago também já tinha dito, o Marco também, eu acho que é a posição do Evandro, o contribuinte, a recorrente teve todas as possibilidades de trazer tudo que precisava trazer. Agora nós vamos buscar mais essas informações. Eu não estou discutindo o que a Ideli escreveu naquele voto dela, eu só vejo que, acho que todas as possibilidades para fazer isso já foram dadas. Agora, vamos buscar mais essas informações, então eu já estou até antecipando meu voto, mas é mais ou menos na mesma linha do pensamento da Paula e do Pagano. A minha linha de pensamento é mesmo da Paula e do conselheiro Pagano, né? Não se consegue mais informação com Incentive House. E o contribuinte, à época, ele não foi diligente em manter essa documentação de premiação, todo o trâmite que ele tinha com a Incentive House, e a Incentive House também que prestasse conta a ele do que estava sendo pago. Hoje em dia, eu já vi a diligência da Incentive House, não responde, não se localiza mais, né? A gente não tem essa informação, para mim é inócua a diligência, né? Então, eu chego no ponto que você vai chegar, o contribuinte teria que ter essa documentação, e não tem. Muito bem, então a proposta da relatora é um voto muito bem trabalhado e com a conclusão no sentido de diligência. E as manifestações mais ou menos já deu para sinalizar que seriam exatamente no lado oposto, concordando com o voto dela, mas não com a diligência em si. Eu vou colher os votos agora do Marco, pode. Presidente, então, já pelos motivos expostos, eu entendo que não é desnecessário já essa diligência proposta pela relatora, entendo os fundamentos que ela quer adotar, mas entendo que nem já foi comentado aí, já foi oportunizado a instrução probatória e o contribuinte se negou, e o que foi glosado foi a atuação em cima da recorrente dos pagamentos desta para com a Incentive House. Então, eu divirjo, né, para não conceder, não sei se tem outras matérias de mérito aí, né, para ser analisados, já para se posicionar, né, mas já antecipando, pelo que foi exposto até agora, negar provimento. Conselheiro Pagano. Eu vou com a divergência, presidente. Evandro. Eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Iágaro. Com a divergência. Paula. Também, nesse caso, com a divergência. Luciano. Com a divergência, presidente. Eu também acompanho a divergência por maioria de votos, então legado provimento e eu faço o voto vencedor. Tá? Julgamento encerrado. Obrigado, doutora, pela sua presença. Julgamento encerrado. Eu que agradeço a todos os jogadores, só rememorando aqui que falhou um pouquinho o áudio, então, por maioria de votos, negado o provimento a recurso, correto? Exatamente, é isso mesmo, doutora. Perfeito. Tá? Perfeito. Obrigado, bom final de semana para a senhora. Obrigada para os senhores também, boa sessão, boa continuidade. Muito obrigado. Continuando agora, item 110, eu peço a Patrícia que convoque a presença na sala do Dr. Guilherme Almeida, recorrente produtos Rocher Químicos e Farmacêuticos, relatoria do Conselho Lúcio. Ok, presidente, farei a convocação. Item 110 da pauta, Dr. Guilherme Almeida. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está aí, Luciano, esse processo é muito longo? Não, presidente, não é muito longo, não. Tá bom. Ele avançando hoje, tem muitos processos para julgar ainda, hein? Temos muitos, mas tudo bem, vamos lá. Só estou perguntando se der para fazer o máximo de resumo possível, seria bom.
Quantos processos ainda temos, presidente? Até uns 12. Por aí. Pelo menos 10 tem. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde a todos. O senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor muito baixo e não o estou vendo. Agora sim. Boa tarde, senhor. Nós vamos julgar agora o processo, o item 110 da pauta, a relatoria do conselheiro Luciano, e o senhor é patrono do contribuinte, é a Produtos Rocher Químicos. O senhor vai fazer sustentação oral, né, doutor? Exatamente. Tá. Então, Luciano, um breve relato, depois a palavra com o patrono. Os demais, microfone fechado, por favor. Boa tarde, doutor Guilherme, tudo bem? Bom, vou fazer um breve relato, que bem breve mesmo, presidente, porque acredito que o patrono assumindo, ele pode expor as suas razões recursais, e aí nós vamos. Trata-se de um recurso voluntário contra a decisão da RJ em procedência total. Foi um indeferimento de pedidos de restituição. O crédito seria proveniente de pagamento de retenção na fonte a maior de JCP, a pessoa domiciliada em país com tributação favorecida. O contribuinte recolheu 25%, nos termos do artigo 8º da Lei 9779/99, mas entendeu, posteriormente, que o valor correto seria de 15%. E aí ele apresentou o pedido de restituição. O pedido foi indeferido, houve alegação das manifestações, na manifestação de conformidade, e a DRJ julgou pela improcedência. Por ser os argumentos da manifestação de inconformidade bastante semelhantes ao do recurso voluntário, para ser na mesma linha, eu já vou passar a palavra ao patrono para que possa fazer as suas considerações. Tudo bem, doutor? Perfeito. Doutor, a palavra é sua pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, agradeço desde já a atenção. E passando ao caso, como foi bem relatado, trata-se de pedido de restituição de imposto remetido na fonte sobre pagamento de JCP que a recorrente fez a uma beneficiária domiciliada no exterior, especificamente numa jurisdição de tributação favorecida. À época, quando do pagamento, a recorrente acabou por realizar, por um lapso, o pagamento do imposto de renda retido na fonte pela alíquota de 25%, e depois ela constatou que a alíquota que reputou aplicável seria de 15%. Então, o pedido foi analisado pelas autoridades fiscais e restou indeferido. Como foi bem relatado, o argumento foi o de que, na visão da autoridade fiscal, a alíquota de 25% seria, sim, aplicável nos termos do artigo 8º da Lei 9.779, de 99. Então, acho que basicamente a gente poderia resumir a controvérsia: a alíquota aplicável de imposto de renda retido na fonte nos pagamentos de JCP feitos a beneficiário domiciliado em jurisdição de tributação favorecida. Se 15%, como é o entendimento da recorrente, ou 25%, como foi o entendimento da autoridade fiscal. Bom, para defender a aplicação da alíquota de 15%, faço necessário primeiro relembrar a base legal que foi levantada pela autoridade fiscal, que foi, em primeiro lugar, a Instrução Normativa 252, de 2002, que, por sua vez, teria como suposta base legal o já mencionado artigo 8º da Lei 9.779, de 99. No entanto, a análise do artigo 8º, e acho que esse é o ponto relevante do caso, deixa claro que a alíquota de 25% se aplica às operações realizadas com empresas domiciliadas em jurisdição de tributação favorecida. Então, o termo operação, ele aparece expresso no referido dispositivo, e na visão da recorrente, portanto, exclui o JCP do âmbito de aplicação desse dispositivo. Isso por um motivo bastante simples, porque o pagamento de JCP não decorre de nenhuma operação. Ele decorre da detenção da participação societária na sociedade que apura o JCP, que não custa lembrar, é simplesmente uma remuneração calculada sobre algumas contas do patrimônio líquido pela taxa de juros a longo prazo, ou seja, inexiste qualquer operação, como por exemplo, poderia se vislumbrar uma operação numa prestação de serviço,
um contrato de licenciamento de qual direito, um contrato de financiamento, nesse caso, certamente haveria uma operação. JCP, assim como seria o caso do dividendo, não há nenhuma operação que permita aplicar o referido artigo 8º da Lei 9.779. E, por essa razão, a única conclusão que se pode chegar é que a Instrução Normativa 252, ela carece de base legal, ou seja, ela é ilegal. Então, diante desse entendimento, a conclusão a que a recorrente chegou é que não existe base legal para a cobrança de imposto de renda ativa na fonte alíquota de 25%, no caso concreto, e que, portanto, ela faz, sim, jus à restituição da diferença entre o que foi pago e o que seria devido. Eu gostaria de destacar que esse egrégio conselho já teve a oportunidade de analisar um caso bastante análogo, no acórdão 1103.000.779, em que se analisou justamente a alíquota aplicável para esse tipo de remessa DJCP para empresas domiciliadas em jurisdição de tributação favorecida. E eu peço licença para ler um trecho da ementa bem rapidamente, porque demonstra que é exatamente o caso aqui analisado. Então, abrindo aspas, disse a ementa: mesmo que houvesse contribuinte residente em paraíso fiscal, a alíquota de IRRF sobre o JCP seria a mesma, porquanto seria ilegal o artigo 13, parágrafo 1º da Instrução Normativa SRF 252/2002, ao prever, em tal caso, a alíquota de 25%. JCP não são rendimentos decorrentes de qualquer operação, mas derivados da qualidade ou status de acionista. E o artigo 8º da Lei 9779, suporte legal do prestado dispositivo infralegal, prevê a alíquota de IRRF de 25% para rendimentos decorrentes de qualquer operação, quando o beneficiário é residente em paraíso fiscal. Então, ou seja, carece de base legal a cobrança de IRRF, a alíquota de 25%, e a questão já foi apreciada por esse egrégio conselho e decidida nos termos em que pleiteia a recorrente. E só a título de reforço argumentativo, recentemente o STJ julgou a natureza do JCP e decidiu que o JCP não é nem dividendos, não tem natureza de dividendos e ao mesmo tempo também não tem natureza de juros, que seria uma categoria própria e autônoma. Isso, na visão da recorrente, só reforça a necessidade de você ter, no mínimo, um dispositivo legal específico tratando do JCP, da alíquota que seria aplicável ao JCP, o que leva à conclusão de que, por mais esse argumento, o artigo 8º da Lei 9779, que é genérico e aplicável a operações, não se aplica. Então, por essas razões, pede-se o provimento do recurso para que se reconheça o direito à restituição pleiteado pela recorrente. Obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Voto. Olá, presidente. Vamos direto, então, para o voto. Item 3, da tempestividade e admissibilidade. O recurso é tempestivo e também possui os requisitos de admissibilidade, portanto, conheço e passo apreciado. Item 4, pagamento de JCP e conceito de operação. Parágrafo 10. De acordo com o recorrente, é inaplicável o artigo 8º da Lei 9779/99 sobre as remessas de JCP. Isso porque estes não se enquadram como operação. Em sua visão, os JCP se configuram como rendimentos, mas não oriundos de operações. Aliado a isto, teria o fato de que os JCP são previstos nos estatutos ou contrato social. Depois, porque eles podem ser pagos ainda que não tenha havido lucro no exercício, o seu limite pode ser calculado em relação à conta de reserva de lucros e lucros acumulados. Por fim, eles são calculados sobre as contas do patrimônio líquido. O recorrente não enquadra a JCP no conceito de operação. Ele indica 3 características que fariam com que o Instituto analisado, JCP, não se encaixe no conceito indicado. É de se observar, porém, que o contribuinte não indica qual seria o conceito de operação, mais especificamente para a previsão no artigo 8º da Lei 9779/99. É fato que o dispositivo legal não deixa claramente se reconhecer qual seria tal conceito. Por esse motivo, tem de se observar como ele poderia ser caracterizado a partir da análise da Constituição. Dentro da parte destinada ao Sistema Tributário Nacional na Constituição, o termo operação aparece, dentre outros, nos artigos 149, inciso 3, a linha A e parágrafo 3º.
Artigo 153, inciso 5, artigo 155, inciso 2, e parágrafo 2º, inciso 2, a linha A e B, todos transcritos abaixo. Eu transcrevi os artigos e grifei aqui as partes que aparece a palavra, o termo. Em que pese nenhum deles está inserido em dispositivos que disponham sobre o imposto sobre a renda, percebe que eles não dizem respeito a apenas um tributo, mas se conceituando de forma geral para vários. Mais do que isso, a noção de operações no âmbito tributário está ligada a fato jurídico, com conteúdo econômico proveniente de vontade entre as partes. Tal noção leva à ideia de negócio jurídico com conteúdo econômico, não excluindo, assim, quando tal expressão está desacompanhada de algum adjetivo, às situações apontadas pelo recorrente. Ora, o conceito de operação previsto na Constituição se caracteriza especialmente pelas relações jurídicas formadas pelos particulares, mais especificamente as contratuais. Vê-se, por exemplo, as operações de crédito, câmbio, seguros ou títulos ou valores imobiliários, no artigo 153, inciso 5. Todas elas demandam acordos entre as partes, negócio jurídico, que dá origem à formação de contratos entre tais pessoas. Qual seria a ocasião pela qual o conceito de operação não poderia incluir contratos sociais ou estatutos sociais, como negócios jurídicos com conteúdo econômico? Não se vê como, nem o porquê. Nesta mesma linha, não há fundamento para afastar o pagamento de JCP do conceito de operação, mesmo que não haja lucro no exercício ou por ele ser calculado sobre as contas do patrimônio líquido. Tais situações constituem uma situação contábil, ou constituem situações contábeis. Que podem ter efeitos jurídicos, mas para isso é necessário que haja norma que assim dispõe, o que não há. Não se vê como tais situações possam descaracterizar o conceito de operação e a inclusão do JCP neste, uma vez que não há dispositivo normativo que possa, expressa ou implicitamente, dispor nesse sentido. Há de se ressaltar ainda que o próprio contribuinte reconhece que os JCP são rendimentos. Assim como a noção constitucional de operação, deve a interpretação do termo operação no artigo 8º da Lei 9.779/99 ser ampla e inclusiva, pois o legislador assim a definiu. Com base nesse entendimento, se conclui que o pagamento de JCP se caracteriza, sim, como rendimentos decorrentes de qualquer operação. Ainda com base no argumento relacionado ao conceito de JCP, o contribuinte alega que o artigo 9º da Lei 9.249/95 seria aplicável ao Instituto, e não o artigo 8º da Lei 9.779/99. Em sua visão, não há lei que tenha previsto o aumento de alíquota para a retenção do JCP. Também não procede tal atendimento, uma vez que a Lei 9.779 prevê aplicação específica quanto à retenção na fonte de IR para a distribuição desses rendimentos, né? O JCP, que é desses rendimentos. Há pessoas domiciliadas em países com tributação favorecida. Item 5. Ilegalidade e Instrução Normativa SRF número 252, de 2002. O requerente argumenta que o artigo 13, parágrafo 1º da Instrução Normativa SRF número 252, de 2002, careceria de base legal, uma vez que não haveria suporte em lei para que os JCP fossem tributados a uma base de 25% em sua retenção na fonte, quando tais pessoas estivessem domiciliadas em países com tributação favorecida. Como visto no tópico anterior, pelo fato de JCP se enquadrar no conceito de rendimentos decorrentes de qualquer operação, então o fundamento legal para a instrução normativa indicada é o artigo 8º da Lei 9.779/99. Por esse motivo, não deve ser acolhido esse argumento do recorrente. Aplicabilidade, item 6, aplicabilidade da Lei 9.430/96. Uma linha de argumentação traçada no recurso voluntário foi de que a Lei 9.430/96, a qual, em seu artigo 24, define que seria a característica dos países com tributação favorecida, não seria aplicável à remessa de JCP.
assim como a Lei 9779/99. Ademais, os juros previstos no citado artigo 24 não se confundem com JCP. Como visto acima, o artigo 8º da Lei 9779 engloba em seu conceito o pagamento de JCP. Assim, é tal lei aplicável ao caso. A indicação de artigo em outra lei, no caso, a do artigo 24 da Lei 9.430, não significa nem demanda que tal lei ou dispositivo deva obrigatoriamente dispor sobre o objeto ao qual o primeiro trata. Abaixo se transcreve os textos dos artigos. No texto, constata-se que o artigo 24 é indicado para referenciar dispositivo que aponta quais seriam os países com tributação favorecida. Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade na redação ou na interpretação promovida pela autoridade fiscal e pelos julgadores de primeiro grau. Por disposição expressa do artigo 8º da Lei 9779/99, a Lei 9.430 é aplicável ao pagamento de JCP, no que concerne a identificação daqueles países. Também não se vislumbra qualquer irregularidade ou limitação imposta pelo artigo 24 ao presente caso, pelo fato de tal artigo estabelecer efeitos jurídicos aos preços, custos e taxas dos artigos 18 a 22 da mesma lei. Isto, porém, não anula, influencia ou contradiz o comando normativo do artigo 8º. Superado qualquer equívoco na interpretação, a não aplicação do artigo 24 da Lei 9.430 ou do artigo 8º da Lei 9.779/99 demandaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a esse Conselho pelo artigo 26A do Decreto 72 e pela súmula 2 do CARF. Interpretação teleológica e com base em analogia, o inciso 7, o item 7. Como últimos argumentos, a requerente afirma que a Lei 9779/99 suprimiria a finalidade da Lei 9.249/95, quanto ao JCP. Pois mesmo com a tributação de 25%, seria vantajoso ter sócios ou acionistas em jurisdições com tributação favorecida. Por outro lado, se as alíquotas fossem as mesmas, seria mais vantajoso que os acionistas celebrassem contratos com a sociedade aqui no Brasil, do que se incrementassem o capital social. A alíquota de 25% leva a crer que a descapitalização de empresas que tenham sócios ou acionistas em países de tributação favorecida estaria sendo incentivada. Com fundamento na analogia, alega que não existe nada que permita à Receita efetuar distinção entre pagamentos de dividendos à jurisdição com tributação favorecida e pagamento de dividendos a estes mesmos países. Sobre o primeiro argumento, ainda que se possa ter os efeitos descritos, não cabe a esse Conselho alterar ou impedi-los, uma vez que não há previsão legal que sobre o pagamento de JCP a beneficiário domiciliado em país com tributação favorecida incide, uma vez que há previsão legal, incide o imposto de renda retido na fonte com alíquota de 25%. A aplicação de eventual interpretação teleológica no sentido proposto ultrapassa os limites da interpretação, suprimindo, aí sim, lei válida e vigente, bem como regras de solução de antinomia de normas, pois a Lei 9779/99 é específica e mais recente. Não há, portanto, justificativa para o afastamento de sua cogência. O mesmo ocorre com a interpretação com base em analogia. A diferença no tratamento quanto ao local onde o contribuinte está localizado foi definida pelo legislador. A não aplicação da referida norma conduziria à necessidade de análise da constitucionalidade ou eventual ilegalidade da lei, o que, como já se argumentou, não cabe a este órgão julgar. Assim, não devem tais argumentos ser acolhidos. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos fundamentos expostos. Proposta do relator, pelo voto já trazido, é negar provimento, debates abertos. Alguém quer se manifestar? Colhendo os votos, então. Marco Rogério. Presidente, antes de manifestar-me, eu gostaria de tecer, independente da posição, um elogio ao voto muito conciso e preciso do novo relator.
uma matéria ali, ele soube explorar bem todos os aspectos, com bastante concisão. Acompanho. Pagano, por favor. Eu acompanho o relator, independentemente da outra jurisprudência apontada pelo patrono. Me parece que o relator conseguiu fundamentar ipsis literis a matéria, né, englobar e determinar muito bem a incidência do R-fonte a 25%, com o relator. Evandro. Eu acompanho o relator. Conselheira Júnior. Também acompanho e também queria parabenizar o relator. Muito bom o voto. Conselheiro Iágaro. Acompanho o relator. Paula. Também acompanho o relator e parabenizo de voto. Também acompanho, já confirmando todos que os colegas já disseram, trabalho muito profundo do relator, né, muito bem feito o voto, muito bem estruturado, assim como também a defesa, né, cada um na sua posição, mas nesse momento penso que realmente a posição do relator está correta. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento, julgamento encerrado. Muito obrigado, doutor, um bom final de semana para o senhor. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado. Patrícia, vamos dar um intervalinho de 5 minutos, por favor. Um café. Aí voltamos para encerrar.